Olá, essa é a TV Cauim com mais uma entrevista do nosso grupo aqui. Recebendo na tarde de hoje a nossa querida Marina Silva, grande ambientalista, uma pessoa com renome, com reconhecimento do trabalho, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Bem-vinda, Marina. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com a Clotilde, e eu fiquei sabendo que você tem um apelido que é muito importante. Parece que seu pai falava sobre ele, né? Sobre o Não Lampião. era sobre mim. Exato, sobre o Lampião da Maria Bonita. E para dividir esse bate-papo, né, nós convidamos a Clotilde. Bem-vinda, Clotilde. Bem-vinda, Marina. Bem-vinda, Marina. Muito feliz. Muito obrigada. Deixa eu até fazer um registro. Tem o centenário Gilson Filho, que é um homem do teatro, né, que, ao encontrar a Marina aqui, despejou lágrimas, né? Pois é, eu fiquei emocionada com a emoção dele e com o carinho com que você e a Clotilde estão me recebendo. É muito bom a gente poder ter um espaço como esse de acolhimento num momento tão difícil da história do nosso país, com tanta violência política, desagregação social e cultural, que a gente precisa desses momentos para que a gente possa recuperar as esperanças de que é possível uma convivência pacífica, respeitosa, mesmo na diferença. Eu queria abrir essa conversa, Marina, falando da importância. Recentemente saiu uma pesquisa falando que 70% das pessoas esquecem em quem votou no parlamentar, seja deputado federal, seja deputado estadual. Fala um pouco disso, porque a tua iniciativa de sair como deputada, eu acho que vai na linha de reforçar, de ter uma bancada decente, boa e que possa dar suporte a qualquer governo que venha aí. Sim, nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas elas se preocupam com a mudança do executivo. Estão corretas, porque as políticas públicas estão sendo destruídas, a pobreza está numa situação terrível, com 33 milhões de brasileiros vivendo com R$1,30 por dia. Mas as pessoas também esquecem que o Congresso Nacional é muito importante. E por isso, quando você fala que 70% das pessoas não lembram em quem votou, é uma demonstração de que, ao colocar o foco só no executivo, no governador, no prefeito, no presidente da República, as pessoas acabam deixando de lado o Congresso Nacional, que é fundamental na aprovação dos orçamentos, que é fundamental na aprovação de leis, de fiscalização, de fazer o debate com a sociedade em cima daquilo que é essencial, ainda mais no momento em que a gente tem um Congresso que está sendo controlado pelo Centrão, que é uma articulação de parlamentares bolsonaristas que criaram uma anomalia, Clotilde, chamada orçamento secreto, como se fosse possível tornar secreto aquilo que é dinheiro público. Então, diante disso, é que eu me dispus a sair candidata a deputada federal para ajudar a que a gente tenha um grupo de parlamentares no Congresso comprometidos com a democracia, com o combate à desigualdade e com a proteção do meio ambiente, para que a gente tenha um país que seja sustentável. E você sabe que o meu grande desafio, eu não sei se eu posso falar... Deve. Mas é que eu sou candidata a deputada federal e eu estou sendo muito bem acolhida aqui em São Paulo, graças a Deus, como candidata, porque meu marido é paulista, nós somos casados há 34 anos, é um paulista santista. Eu tenho vínculos políticos e de relação afetiva aqui com São Paulo, né? Mas eu estou sendo muito bem acolhida na minha candidatura a deputada federal e o meu número é 1818. Um dia desse, um amigo judeu falou, disse, Marina, você sabe o que significa o número 18 para os judeus? Aí eu falei, não, ele disse, significa vida. E você representa a vida 2 vezes, porque o seu número é 1818. E eu fiquei muito feliz. Clotilde, quer abordar uma questão com ela? Para mim, Ela a tem Marina sempre representou uma defesa do ambiente, uma defesa da população indígena, da população da floresta, uma defesa da Amazônia, muito antes do que essas coisas viessem a se tornar
tão prementes, vinham já se tornando, mas se tornaram tão prementes com a ameaça de catástrofes agora. E aí que eu te perguntaria, porque o que ocorreu neste governo, e vem ocorrendo, seja dito já há muito tempo, é uma destruição muito grande em todas as partes. Agora, como nós vamos conseguir brecar isso? Eu assisti todas as conferências possíveis a partir do COP 26. Sei que vai haver um em novembro, não sei se você vai assistir ou não. Provavelmente sim. E eu queria saber quanto você está olhando, ou quando, obviamente, você está olhando, como você pensa trabalhar isso? Nós temos um desafio que tem a ver com isso que você falou, Clotilde. A gente vive uma crise social, uma crise econômica, uma crise política e de valores, mas a crise ambiental é uma espécie de Armagedon, o anúncio de uma catástrofe de proporções que nós sequer temos condições de avaliar, porque o aumento da temperatura da Terra está alterando todo o equilíbrio do planeta em relação ao regime de chuvas, em relação às correntes marinhas, em relação às geleiras, em relação aos processos dos ciclos produtivos da própria natureza e das espécies. Então, é preciso frear o problema do aquecimento global, reduzindo as emissões de CO2. E o Brasil pode dar uma grande contribuição, porque a nossa maior quantidade de emissão vem do desmatamento das nossas florestas, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, enfim, e principalmente da Amazônia. 75% das emissões brasileiras vêm da destruição das florestas. E a gente tem condição de zerar o desmatamento. Ao zerar o desmatamento, a gente já está reduzindo algo em torno de 75% das emissões. Nenhum país do mundo tem condição de fazer isso, como o Brasil. Tanto é que, quando eu fui ministra do Meio Ambiente, nós fizemos um plano para prevenir e combater o desmatamento da Amazônia, que reduziu o desmatamento em 83% durante quase uma década. Na verdade, foi 83%. E, naquela época, nós evitamos lançar algo em torno de 5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. É a maior contribuição já dada até hoje. Nós criamos, de 2003 a 2008, 80% das áreas protegidas do mundo para proteger a biodiversidade. Agora, veja, no governo Bolsonaro, o desmatamento está fora de controle. No governo Bolsonaro, ele já é responsável por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo. Portanto, quando eu entreguei o documento ao presidente Lula, que ele se comprometeu, foi assumindo o compromisso de recuperar as políticas públicas, fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente para que a gente possa fiscalizar de forma justa e correta, mas combater o crime ambiental, de recompor o orçamento do Ministério, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, do Serviço Florestal Brasileiro, para que a gente possa enfrentar o problema do desmatamento com fiscalização. Recompor o Fundo Amazônia, ampliando o alcance dele para projetos de desenvolvimento sustentável, para ter alternativa para as comunidades. E o mais importante, levar o Brasil a ter uma economia de baixo carbono, uma agricultura de baixo carbono. As pessoas ficam preocupadas, mas proteger o meio ambiente vai prejudicar o desenvolvimento da agricultura? Não. O que vai prejudicar o desenvolvimento da agricultura é não proteger o meio ambiente. Porque, se destruir as florestas, não vai ter chuva no Brasil. Se não tem chuva, não tem como ter agricultura. O Brasil só é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica. Só é uma potência hídrica porque é uma potência florestal. Se a gente fizer o dever de casa, nós vamos ser as duas coisas. As 3 coisas: potência florestal, potência hídrica e uma potência agrícola, com uma economia agrícola diversificada. Tem um lugar para o pequeno agricultor familiar, e eu visitei aqui
não é? Um projeto de assentamento, Mário Lago, um nome lindo, né? Em homenagem ao Mário, não é? Um projeto de assentamento dos trabalhadores rurais sem terra, no caso aí de agricultores familiares, em que eles estão produzindo, não é? Fazendo uma agricultura orgânica. E isso é muito bonito, porque há lugar para todo mundo. É um país com 8 milhões de quilômetros quadrados. Há lugar para o extrativista, há lugar para o indígena, há lugar para o grande produtor agrícola, há lugar para a agricultura familiar, há lugar para os quilombolas. E isso nós podemos fazer, aumentando produção por ganho de produtividade. Então, uma combinação. E, por último, nas propostas, uma delas é recuperar o plano de prevenção e controle de desmatamento que o Bolsonaro abandonou, não é? Criar uma autoridade nacional para a mudança climática, para articular e acompanhar o desempenho das políticas de redução de CO2 e nos deixar em conformidade com o Acordo de Paris. Portanto, muito importante a sua resposta, porque o Brasil pode ser, ao mesmo tempo, próspero, um país diverso, um país democrático e um país sustentável. Sua conversa, então, com Lula rendeu, né? Porque houve um compromisso firmado com isso e com isso você está apoiando a candidatura também, né? Sim, eu sempre disse que estava aberta ao diálogo, em cima de propostas que fossem estratégicas e importantes para ajudar a fazer o Brasil a transitar para um modelo de desenvolvimento que combate as desigualdades, que fortalece a democracia e que cria um novo ciclo de prosperidade econômica, social, ambiental, política e de valores. E o presidente Lula se comprometeu publicamente com uma agenda, porque eu acho que é assim que se faz política com P maiúsculo. Esse é o alto nível de se trabalhar política, né? Exatamente. E diante de uma situação que é o risco da banalização do mal, como diz a Hannah Arendt, no tecido social brasileiro, que é quando as pessoas acham que é natural, que é normal uma pessoa matar a outra só porque pensa diferente. De uma pessoa que tem a mesma fé e que se diz cristã, atirar num irmão de fé dentro de uma igreja porque tem um candidato diferente. Isso é algo muito perigoso. E ainda, o desprezo pelas mulheres, pelos povos indígenas, pelo povo preto, pela população LGBTQIA+, a manipulação que vem sendo feita da fé e que é um uso em vão do nome de Deus. Então, tudo isso nos obriga a, em legítima defesa da democracia, do meio ambiente, da justiça social para os mais vulneráveis, a gente supere divergências em termos programáticos, ainda que se continue pensando diferente, ainda que se tenha crítica, porque quem foi que disse que para a gente estar junto, a gente tem que pensar tudo igual? Se fosse assim numa universidade, todo mundo faria o mesmo projeto, estaria estudando a mesma matéria. Não, você tem diferenças, mas é isso que vai constituir, não é, uma cultura política diversificada, um ambiente saudável, aonde você tenha inúmeras possibilidades de escolha. Porque quando você só tem duas coisas na polarização, você não escolhe, você tem que optar. E a opção, não é sempre mais complicada. Nós estamos diante de uma situação em que é democracia ou barbárie. Então, nesse caso, não é opção, nesse caso é escolha. A escolha é pela democracia. Me fala uma coisa, para as mulheres, né, o que você poderia colocar aqui nesse momento em que você tem ainda uma subrepresentação, apesar da população feminina ser muito maior do que... Né, é maioria, né? E aí não consegue essa representação. Como que você poderia falar um pouco para estimular essas mulheres? Primeiro, a votar em mulher, né? E segundo, a participar da política, que a gente sabe que tem uma limitação, não é fácil fazer a tua trajetória, né? Se colocar dentro de um partido, ser respeitada e ter o seu espaço. O que você falaria para a mulher? Primeiro, que é injusta a nossa representação dentro do Congresso Nacional. A quantidade, nós temos uma excelente qualidade, mas a quantidade é injusta, porque nós somos mais da metade da população, com apenas 15% de mulheres na Câmara dos Deputados.
com apenas 14% no Senado. E temos hoje apenas uma governadora nas 27 unidades da nossa federação. Então, que as mulheres possam ocupar o espaço que lhes é devido e merecido por conquista nas universidades, dentro do Congresso Nacional, no Poder Executivo, dentro das empresas, em todos os lugares. E, para isso, a gente tem que trabalhar políticas públicas que possibilitem às mulheres a poder, inclusive, exercitar espaços de liderança. Porque, se você não tem uma creche para deixar o teu filho, como é que você vai conseguir estudar? Como é que você vai conseguir procurar um emprego? Se você não tem uma escola de tempo integral, a mesma coisa. Se você não tem um bom sistema de saúde, uma boa parte da tua renda já é consumida correndo atrás de algum tipo de socorro em médico ou plano de saúde. Se você tem uma boa escola, você vai formar melhor os filhos. Se você tem um bom atendimento médico, isso já economiza para a tua renda. Se você tem onde deixar o teu filho numa creche, sabendo que ele vai ser estimulado no tempo certo, na idade certa, para que ele possa, inclusive, criar uma estrutura de aprendizagem adequada, né? As crianças que não são estimuladas no tempo certo, elas ficam com prejuízos que, muitas vezes, são muito negativos para o seu processo de aprendizagem. Dentro de uma relação, de uma escola de qualidade, essa criança vai ser adequadamente estimulada. Eu falo isso porque eu fui alfabetizada aos 16 anos, não é? E eu sei que existe um tempo certo para a criança ir para a escola. Quando a gente perde esse tempo certo, não é bom, né? Uma vez, minha professora de psicopedagogia, falando sobre Piaget, ela dizia que a gente tem uma parte em que a criança fica no operatório concreto, não é? E eu consigo perceber isso, porque eu preciso muito das metáforas. Exatamente porque eu não fui alfabetizada na idade certa. Então, você se liga a algo concreto para poder traduzir aquilo que é subjetivo, em palavras, né? Então, pode prestar atenção, que eu falo e, na maioria das vezes, eu preciso usar uma metáfora. Não é para a pessoa entender, é porque é a minha forma de entender. Se expressar. De me expressar. Obviamente que a metáfora é um espaço também de simbolização. Eu digo que eu era analfabeta, Clotilde, até os 16 anos, no letramento moderno. Mas eu já era PhD em saber narrativo. O saber das populações tradicionais, dos seringueiros, dos indígenas, e levei esse conhecimento prévio para o espaço da educação formal, e foi isso que foi a minha plataforma, né? Que eu cheguei na escola, aos 16 anos, eu nem sabia que tinha que responder presente, sabe, Lampião? A professora me chamou a primeira vez na sala de aula, Maria Osmarina, e aí eu me levantei e fui na mesa dela, porque eu era a primeira da lista. E ela disse, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei, a senhora me chamou. Aí ela disse, olha, quando a gente chama, a gente responde presente, não vai na mesa do professor, você é abestada? E todo mundo riu de mim. E eu fiquei muito envergonhada. Eu voltei para casa e pensei, nunca mais vou voltar nessa escola. Aí, depois eu avaliei, se eu não voltar, vão me chamar de abestada para o resto da vida. E aí eu voltei e fiz a minha alfabetização em 15 dias. Nossa, em 15 dias. Uma alfabetização entre aspas. Porque eu tinha uma vantagem, eu aprendi as 4 operações de conta com o meu pai, lá no meio da floresta. Meu pai sabia ler e escrever. E eu não sabia ler, mas eu aprendi a fazer contas para vender a borracha, porque os patrões enganavam na hora de pesar a borracha, porque tinha um desconto de 17% do peso da borracha por causa da umidade. E eles, às vezes, tiravam até 30% porque as pessoas não sabiam fazer. Meu pai me ensinou a fazer contas, eu sabia as 4 operações, e quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, em setembro de 1975, já quase no final do ano, do curso que tinha começado em fevereiro, a professora estava ensinando na lousa os fonemas, os dígrafos. Hoje eu sei que é isso, correto? Mas, na época que eu entrei, não tinha a menor ideia que fosse isso, né? Mas eu fiz um raciocínio matemático, porque tinha um desenho e tinha tudo separado, banana.
Aí ela falava banana. Aí eu pensei, ela sabe as letras, o som das letras, soma o som das letras e forma as palavras. Eu fiz exatamente esse raciocínio. Voltei para casa, pedi para o meu primo fazer num papel A, B, C, D. Fiquei quase a noite toda decorando aquilo. E aí era mágico, porque eu fazia B mais A, ba, N mais A, na, banana. E eu ia fazendo. E com 15 dias a professora disse, não, você sabe bem matemática, então é melhor você ir para a educação integrada. Aí eu entrei em outubro, que equivalia às 4 primeiras séries do primário, e em dezembro tinha um provão. Nesse provão, você seria habilitado como tendo feito o primário. E dos 46 alunos, passaram 3, uma delas era eu, com uma nota 5,5. Essa pequena fresta me fez chegar aqui e estar fazendo a entrevista com Lampião e a grande professora Clotilde. Parabéns, Marina. Muito mais bem, você fala como se fosse uma coisa negativa, mas, na realidade, o que você aprendeu e trouxe foi de uma sabedoria, mesmo aos 16 anos, enorme, e aí indo aprendendo, se virando. Aí vamos e venhamos. O Piaget era um suíço que fazia os seus reloginhos, os seus chocolates, tudo direitinho. Mas ele não conhecia essa diversidade que vai ser pega por outras teorias. Pelo Edgar Morin. Vai ser pega pelo Edgar Morin, vai ser pega pelo Brunner, por outros. Mas eu acho que você trouxe essa sabedoria sendo capaz de integrá-la na sua aprendizagem. Sim. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Eu tenho medo de uma fala. Quando não aprende na hora certa, pode ser prejudicado. Isso muitas vezes marca o indivíduo e e se ele não tiver a reação de lutadora que você teve, ele pode ser afundado. Então, eu tenho sempre medo da crônica de uma patologia ou de um atraso anunciado em que você devolve desta forma. É que eu trato dessa forma porque o esforço que a gente tem que ter hoje é que toda criança possa estar na escola, na idade certa, com o aprendizado equivalente à idade que ela tem. Esse é o nosso esforço, né? Eu digo que eu entrei por uma fresta, tardiamente, e, a partir daí, eu passo a lutar para que todas as crianças tenham direito a uma escola, entrando pela porta, e não uma pequena frestazinha, que foi muito importante para mim, mas que a gente tem que superar isso. Durante muito tempo, as pessoas insistiam para tentar usar os critérios da meritocracia comigo, e eu sempre me recusei. Porque era dizer, está vendo? Se esforçar, aprende, não vai precisar de cotas. Está vendo? Se esforçar, supera. E eu dizia, não. Eu nasci num seringal de cerca de 260 famílias, com uma média de 10 filhos por família. A única pessoa a fazer uma faculdade fui eu. E não é porque aquelas outras crianças não eram inteligentes, não é porque aquelas outras crianças não se esforçavam, não é porque aquelas outras crianças não tinham capacidade, é porque elas não tiveram oportunidade. Por isso, nós temos que lutar para ter oportunidade, para a criança entrar na escola na hora certa, ser estimulada na hora certa. Agora, você tem toda a razão. Se isso não acontece, não é que a pessoa está incapacitada, porque nós criamos outros mecanismos, não é? De superar aquilo que é o déficit que a gente alcançou em algum momento por circunstâncias da vida. Agora, o que não pode é as pessoas ficarem dizendo, não precisa de cota para indígena, nem para preto, nem para pobre, porque se esforçar vai passar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente precisa estar na escola na idade certa, no tempo certo, e não se trata como iguais àqueles que são diferentes.
não é? Tratar os iguais como os diferentes como iguais é uma forma de ser injusto. Por quê? Se eu amarro uma bola de ferro no seu pé, não é? E eu não tenho uma bola de ferro no meu, eu digo, vamos correr, se esforce para a gente chegar junto, isso não é justo. O povo preto, o povo indígena, é como se tivesse sido amarrado uma bola de ferro no pé da pessoa e diga, agora vá concorrer com quem estudou numa escola particular, com professores, etc., etc., que se você for bom o suficiente, você passa no vestibular da USP. Não é assim. Tem que ter cotas, tem que ter os meios certos para que a gente possa superar as imensas injustiças sociais, não é, o racismo estrutural que existe na nossa sociedade. Bom, tempo esgotou para a gente, é uma pena, a gente ia ficar aqui a tarde inteira, mas, para encerrar, eu queria que você desse um recado, que é outro dado fundamental que as pessoas deixam para escolher seu deputado, principalmente os parlamentares, às vésperas da eleição. Como que a gente mobiliza as pessoas, como que a gente mobiliza quem está ali, ó, nos vendo na internet, como que ela vai chegar e já botar lá, guardado lá o 1818, né, e escolher bem, né, quem ela tem que escolher para representar bem a gente no Congresso Nacional e nas assembleias. Prestando atenção nas trajetórias, nas propostas, porque, às vezes, as propostas podem até ser boas, mas ver se a trajetória da pessoa é compatível com aquilo que ela está dizendo. Então, olhar as duas coisas, as propostas e a trajetória. E, ao mesmo tempo, compreendendo que esse é o momento mais importante da vida da cidadania brasileira, que é quando você, não é, vai para a urna e decide quem é um bom deputado, como é minha deputada Marina Elô, deputada estadual. Qual é o número dela? São Paulo, é 18 mil. Eu acho que ela deva ser recontratada para trabalhar mais ainda, porque ela fez um bom trabalho para as crianças, para a educação, transparência, colocando os recursos públicos para serem usados com transparência e a serviço das pessoas. Agora, existem aqueles que a gente tem que demitir. É a hora de demitir, não fez um bom trabalho. E aqueles que a gente pode contratar, novos funcionários para o povo brasileiro. Porque nós somos eleitos não é para substituir as pessoas, é para representar. O problema é que tem gente que é eleito para representar, é contratado para representar pelo voto soberano das pessoas e aí acha que pode substituir. Presta atenção, quem são aqueles que, ao irem para lá, vão agir em conformidade com aquilo que é o interesse da saúde, da educação, da proteção do meio ambiente. E tem coisa que as pessoas, a política tem essa coisa. Tem gente que só faz o que dá voto. Olha, você tem que fazer o que é necessário. O Gilberto Gil tem uma frase que ele diz que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E aquilo que o povo quer e não sabe é a política séria, com P maiúsculo, que ele tem que fazer. Às vezes, você pode até pagar o preço de não ser reeleito, mas você tem que fazer o que tem que ser feito. O Fábio Feldman, que foi deputado constituinte aqui por São Paulo, ele, por ter sido um excelente deputado, colocou o artigo 225 da Constituição Federal, ele não conseguiu mais se eleger. Eu fico até emocionada. Mas o que ele fez na Constituinte para a proteção do meio ambiente dos povos indígenas é um feito tão grande que ele não precisará mais de mandato nenhum, porque ele já fez todos os mandatos necessários para a legislação ambiental brasileira. Conversamos com Marina Silva, vou lembrar de novo, é 1818. 18, é isso e aí. 18 mil a deputada estadual, como é o nome dela? É Marina Elô, nossa deputada da Rede Sustentabilidade, uma mulher batalhadora e que eu estou endobrada com ela, ela está me apoiando. Você sabe que eu primo muito por fazer aquilo que eu chamo de uma aliança intergeracional. O nosso partido, a Rede Sustentabilidade, eu digo que ele é uma startup da política, porque ele busca a inovação. E nós temos muitas pessoas jovens. Não temos presidente, são porta-vozes, é sempre um homem e uma mulher, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais experiente, para que a gente possa trabalhar na perspectiva de fazer com que haja uma interação entre os legados.
Porque uma pessoa jovem, nos partidos tradicionais, ela não tem oportunidade. Que as pessoas querem que ele primeiro seja deputado, que ele seja presidente de sindicato, que ele já seja não sei o quê. Quando ele chegar a tudo isso, ele já está de idade. Então, você perde a força criativa, produtiva, livre da juventude, certo? Agora, essa força criativa, produtiva e livre da juventude não dispensa a nossa experiência, não dispensa o nosso acúmulo. Por isso que, quando eu vi as crianças assistindo os filmes lá em cima, eu achei fantástico, porque a gente está trabalhando numa perspectiva intergeracional, aonde, ao entrar em contato com aqueles que já tiveram lá a sua formação, o seu legado, você cria uma relação suplementar entre gerações. E é isso que o Brasil precisa, entre gerações de políticas públicas, entre gerações de políticas culturais e entre gerações mesmo em termos da nossa relação na sociedade. Boa sorte nessa nova jornada. Pode fechar? Ah, tá, mas aí gravamos depois ou agora? Pego agora, que aí depois vocês se viram para cortar. Cachaça, Fernando Cachaça, nosso presidente, está pedindo para você falar um pouco da impressão que você teve do Cine Clube Cauim. Olha, foi uma impressão amorosa, afetuosa, porque eu sei que a arte é um lugar muito importante para o imaginário das nossas crianças, para criar ideais identificatórios. O Lacan tem uma frase que ele diz que o desejo é algo que ou está na gente ou não tem como ser criado. O desejo ele pode comparecer, mas você não coloca dentro de ninguém o desejo. A criança, em contato com múltiplas realidades, ela tem, digamos, dentro dela, desejos que até podem ser adormecidos e que depois podem ser aflorados. Sabe de onde veio o meu desejo de aprender? Era da relação com a minha avó, que era católica, analfabeta, e que adorava a literatura de cordel, e que recitava os livros de cordel que ela decorava, em 2 vezes que meu pai lia para ela, como se fossem as cantorias do Nordeste. Não é? E eu queria ser freira, e toda vez que eu dizia que eu queria ser freira, minha avó dizia, freira não pode ser analfabeta. Então, ela criou em mim o desejo de não ser analfabeta, desde criancinha, e o desejo de aprender. E aquele mundo rico da literatura de cordel me levou para outros lugares. E um deles era que eu queria aprender. Sabe por quê? Porque tinha um folheto que ela recitava para mim, que era a peleja de Inácio da Catingueira com Romano, que é um clássico do cordel nordestino. E era uma cantoria que ia acontecer e era dado um mote. E depois, quem não souber o que é isso, vai procurando aí, dá uma gugada. Dava um mote. E aí a cantoria era na base do repente. E o mote que foi dado entre o Romano, que era um pesquisador da literatura de cordel, e o Inácio da Catingueira era a Caatinga. E os dois começam o duelo na cantoria, só que o letrado, percebendo que ia ganhar, ia perder para o Inácio da Catingueira, aí ele muda o mote e ele começa a falar, né, sobre astronomia. E aí o Inácio da Catingueira não tinha como responder, porque ele era analfabeto. Aí ele diz, se desse o nó em martelo, vi o preto desatá-lo, mas como deu em ciência, cante só, que eu me calo. Eu ainda me emociono, porque eu era criança e minha avó cantava isso para mim, e aí eu chorava, porque o Inácio da Catingueira tinha perdido porque o outro tinha sido desonesto. E o sertão estava todo ali, torcendo pelo Inácio da Catingueira. Aí eu fico vendo quantas crianças não vão encontrar o seu Inácio da Catingueira dentro daquelas telas para desejar ser médico, para desejar ser artista, para desejar ser cientista, para desejar ser político, para desejar o que quiser. Sonhar e tudo mais. Gente, ó, nós passaríamos aqui o dia, viu? Um abraço para vocês, um beijo. Ficamos aqui com Marina Silva nesse bate-papo maravilhoso. Um abraço para vocês, boa semana. Obrigado, Marina. Parabéns pelo projeto, obrigada pela entrevista. E não esqueça, Marina Silva, deputada federal por São Paulo e pelo Brasil,
1818.